Ela tinha o quadro de visualização, as afirmações, os cristais, as sessões de escrita noturna pedindo ao universo para dar a ela um sinal. Ela leu todos os livros, ouviu todos os podcasts, tentou todas as técnicas, tudo perseguindo uma coisa: alinhamento. E ainda assim, todos os dias ela acordava com uma dor silenciosa, uma ansiedade sutil, a pergunta que sussurrava sob cada ritual: por que não está funcionando? Por que ainda não sinto isso? Soa familiar? Talvez não nos detalhes, mas na essência. Sim, porque todos nós fomos ensinados a mesma armadilha espiritual disfarçada de sabedoria: busque e encontrará. Mas e se o próprio ato de buscar for a razão pela qual você continua perdendo? E se a busca for o sinal que diz ao campo quântico que ainda não está aqui? E o campo, leal como é, responde com um reflexo de ausência. Esta é a falha oculta em quase todas as práticas de manifestação. A suposição silenciosa de que você está separado daquilo que deseja, que está lá fora e você precisa ir buscá-lo. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta: a busca cria a distância. Ela afirma a carência. E no universo quântico, aquilo que você afirma, você recebe. Este vídeo não é sobre te dar uma nova maneira de procurar pela sua vida dos sonhos. É sobre te ajudar a lembrar que aquilo que você está procurando já está olhando de volta. Porque há uma mudança mais poderosa que qualquer ritual, uma postura mais magnética que qualquer afirmação. E essa mudança é esta: pare de buscar. Torne-se o observador. Vamos respirar e deixar isso assentar. Veja, há uma razão pela qual quando você finalmente para de tentar, as coisas começam a funcionar. Que quando você se rende, você recebe. Que quando você para de perseguir o resultado, ele aparece inesperadamente. Não é sorte. Não é atraso divino. É ressonância. Porque no momento em que você para de buscar, você sai da vibração de não ter. Você se torna quieto, presente, consciente. E é nesse estado, o estado de observação, que o campo quântico começa a responder. A mudança é sutil mas radical. Você se move da identidade do buscador, aquele que carece, para a identidade do observador, aquele que sabe. E esse saber, esse alinhamento interno é o que colapsa o potencial em forma. Mas vamos ser honestos. Não é assim que a maioria das pessoas vive. Não é assim que você foi ensinado a abordar a vida. Desde o momento que entramos neste mundo, somos treinados para perseguir, para conquistar, para se esforçar. Aprendemos a olhar fora de nós mesmos por amor, sucesso, paz, e eventualmente até nossa espiritualidade se torna outra forma de luta. Você medita para ficar calmo. Você escreve diários para atrair abundância. Você visualiza para manifestar o futuro. Mas no fundo de tudo isso está a crença silenciosa: eu não sou isso ainda. É isso que a busca está realmente dizendo. E é isso que o campo quântico escuta. Então vamos inverter a lente. E se a verdade não fosse que você precisa encontrar algo, mas que você precisa observar diferentemente? Porque no mundo quântico, a atenção é tudo. Não é passiva, é criativa. Os cientistas provaram que o mero ato de observação influencia o comportamento das partículas. Isso não é metafísica, é física. E isso significa que sua consciência não apenas testemunha a realidade, ela a seleciona. Então, quando você para de buscar e começa a observar, não com desespero mas com presença, você começa a acessar o verdadeiro poder por trás de toda transformação: consciência sem apego. Esta é a postura sagrada do observador. O observador não agarra. O observador não força. O observador testemunha e permite que a onda de potencial colapse em experiência alinhada. Pense assim: se buscar é um punho cerrado, observar é uma palma aberta. E em que você acha que o universo coloca presentes? Você não atrai com esforço. Você atrai com coerência, com alinhamento entre seu estado interno e a versão da realidade que você escolhe perceber. E a percepção começa com presença, com quietude, com dar um passo atrás, não perseguir adiante. Isso não é passividade. É maestria. Porque observar sem pressa, sem agarrar, sem duvidar, requer força. Requer confiança. E acima de tudo, requer uma redefinição de quem você pensa que é. Porque o buscador está sempre se tornando, mas o observador já é. Então aqui está o convite. Pelos próximos minutos, permita-se parar. Não apenas fisicamente, mas vibratoriamente.
Solte a necessidade de chegar a algum lugar. Abandone a história que diz que sua vida dos sonhos está lá fora e comece a explorar a ideia de que ela pode estar bem aqui, atrás de uma camada de percepção equivocada. No próximo capítulo, vamos olhar para a ciência que prova isso. Vamos desempacotar como sua observação literalmente muda o comportamento do universo e como o ato de buscar empurra seus desejos mais para dentro da probabilidade, enquanto observar os traz para a forma. Mas, por agora, pause. Deixe esta verdade ecoar. Aquilo que você está procurando está olhando de volta, e te vê agora. Para entender o poder de se tornar o observador, precisamos entrar em um mundo que a maioria das pessoas nunca vê. Não porque está escondido, mas porque é tão sutil, tão fundamental que frequentemente passa despercebido. É o mundo quântico, o pano de fundo invisível da nossa realidade, onde todas as possibilidades existem até que algo ou alguém escolha olhar. Isso não é filosófico. É física. No início do século XX, os físicos descobriram algo que despedaçou tudo o que pensávamos saber sobre como a realidade funciona. Eles perceberam que no nível subatômico, as partículas não se comportam como pequenas bolas de bilhar. Elas se comportam como ondas de probabilidade, existindo não em uma localização, mas em muitas simultaneamente. Uma partícula, como um elétron, não tem uma posição fixa. Ela existe em um estado de potencial. Poderia estar aqui ou ali ou em lugar nenhum. Existe como uma nuvem de possibilidades, um borrão de probabilidade até que algo extraordinário acontece. Ela é observada. E no momento em que essa observação ocorre, a onda colapsa em uma partícula. Ela se torna fixa, local, real. Este fenômeno é conhecido como o efeito observador. E revela algo ao mesmo tempo mistificante e incrivelmente empoderador. O próprio ato de olhar determina o que se torna real. Deixe isso penetrar. Antes de você olhar, potencial infinito. Quando você olha, uma realidade escolhida pela sua observação. O físico Werner Heisenberg, um dos pais da mecânica quântica, colocou assim: o que observamos não é a natureza em si, mas a natureza exposta ao nosso método de questionamento. Em outras palavras, a realidade não simplesmente existe esperando para ser descoberta. Ela é ativamente moldada pela maneira como interagimos com ela e por quem somos quando olhamos. Agora vamos trazer isso do laboratório para a sua vida. Se o universo é feito de partículas quânticas e essas partículas respondem à observação, então sua consciência, sua percepção consciente não é apenas uma testemunha passiva. É uma força criativa. Toda vez que você observa algo com intenção, atenção e expectativa, você está participando da construção dessa realidade. É por isso que o papel do observador é sagrado. Mas aqui está o que a maioria das pessoas perde: a qualidade da sua observação importa. Você está observando a partir da carência, da dúvida, da necessidade? Então sua atenção colapsa uma versão da realidade que reflete essa frequência. Você não apenas observa algo. Você observa a partir de um estado, e o campo responde a isso. É por isso que buscar sai pela culatra. Porque quando você está buscando, está observando a partir da ausência. Você está procurando por algo que acredita estar perdido. E sua observação colapsa uma versão do mundo onde essa coisa permanece perdida. Não porque você está sendo punido, mas porque sua observação é filtrada através da identidade. E essa identidade transmite: eu ainda não tenho isso. É a isso que o campo responde. Aqui também é onde a ciência moderna começa a ecoar a sabedoria antiga. O físico quântico John Wheeler, que trabalhou intimamente com Einstein, uma vez disse: nenhum fenômeno é um fenômeno real até que seja um fenômeno observado. E os místicos, muito antes da teoria quântica, falaram do mundo como ilusão, maia, moldado pela mente do observador. Neville Goddard disse: você não atrai o que quer. Você atrai o que você é. O que você é vibratoriamente, emocionalmente, neurologicamente determina o que sua observação seleciona. Pense na sua consciência como uma câmera quântica. Onde quer que você aponte, você está capturando uma foto, não do que está lá fora, mas do que combina com suas configurações internas. A lente da sua identidade, suas crenças, suas suposições. É isso que foca a imagem. Então, aqui está a mudança. Se você quer mudar o que aparece, você não persegue o resultado. Você muda o observador. Porque quando você muda, sua observação muda. E quando sua observação muda, a onda colapsa em uma nova realidade.
Uma que já estava lá, esperando você escolhê-la. O poder não está em olhar mais forte. Está em olhar diferentemente. No próximo capítulo, vamos explorar por que tantos de nós caem na armadilha de buscar e como esse estado habitual de procurar por mais nos mantém vibratoriamente presos na carência. Vamos desempacotar a neurociência da escassez e como seu cérebro, quando conectado para a sobrevivência, filtra a própria abundância que está bem na sua frente. Mas por agora, reflita sobre isso. Você não está separado daquilo que busca. Você está entrelaçado com isso. E não está esperando você persegui-lo. Está esperando você observá-lo diferentemente, porque no momento em que você faz isso, ele se torna real. Começa inocentemente. Você quer mudar sua vida. Você sente a atração de algo maior, mais amor, mais propósito, mais alinhamento. Então você começa a procurar. Você busca as ferramentas certas, as palavras certas, a energia certa. Você define intenções. Você visualiza. Você afirma. Mas devagar, silenciosamente, algo mais se insinua. Tensão, dúvida, exaustão, a sensação de que não importa o quanto você faça, você está sempre apenas um pouco atrás de onde quer estar. E você se pergunta, por que não está funcionando? A resposta não está nas ferramentas em si, mas na frequência que você carrega enquanto as usa. Veja, a maioria das pessoas não percebe que buscar, especialmente quando impulsionado por ansiedade ou medo, carrega um sinal específico. Diz ao campo quântico, eu não tenho o que quero. Não estou onde preciso estar. E essa vibração se torna a instrução. Essa identidade daquele que carece, daquele que está tentando, é o que o campo reflete de volta. O campo quântico não responde a palavras. Responde a estados, emocional, energético, neurológico. E quando você se engaja em práticas espirituais a partir do estado de algo está faltando, essas práticas não te elevam da carência, frequentemente a aprofundam. Não porque as práticas estão erradas, mas porque estão sendo alimentadas pela escassez. Esta é a armadilha da frequência, o ciclo de esforço sem elevação. De uma perspectiva neurocientífica, isso faz perfeito sentido. O cérebro é projetado para priorizar segurança sobre expansão. É programado para escanear por perigo, fixar no que está faltando, e executar loops de sobrevivência, especialmente se esses padrões foram reforçados ao longo do tempo. Quando você experimentou carência, trauma ou rejeição, seu sistema nervoso codifica essas memórias como verdade. Então, mesmo quando você declara "eu sou abundante", seu corpo pode estar gritando "não, você não é". Essa contradição interna cria incoerência, e incoerência bloqueia o sinal. O universo não escuta suas palavras. Ele sente seu campo. E se seu campo está dividido, se sua mente diz sim, mas seu corpo diz não, a onda não colapsa. O potencial não se torna real porque não há observador claro, nenhuma frequência consistente, apenas estática. É aqui que a espiritualidade encontra a incorporação. Você não está aqui para pensar seu caminho para uma nova realidade. Você está aqui para se tornar a combinação vibracional para ela. E isso significa sair da identidade do buscador e entrar na identidade do observador. Mas para fazer isso, você tem que soltar a perseguição. Isso não significa que você para de crescer ou que você se torna passivo. Significa que você para de assumir que o que deseja está fora de você. Porque enquanto você colocar sua meta no futuro, você se desconecta do poder do agora. E o agora é o único lugar ao qual o campo quântico responde. É por isso que as pessoas dizem solte para receber. Porque soltar não significa desistir. Significa liberar a frequência da separação. Significa não mais se identificar como aquele que carece, mas como aquele que já é. Florence Scovel Shinn disse, a fé sabe que já recebeu e age de acordo. Essa é a postura do observador. Fé não como esperança, mas como alinhamento. Não como espera, mas como reivindicação. Você não afirma porque carece. Você afirma porque é verdade agora e seu campo está se ajustando. De uma perspectiva espiritual, isso é autoconfiança radical. Significa confiar que a versão de você que tem tudo já existe. Significa entender que seu trabalho não é perseguir essa versão, mas colapsar nela através da coerência. E a coerência começa quando você para de tentar chegar lá e começa a sentir a partir de lá. Então aqui está o padrão energético que precisamos interromper. Eu quero algo, então devo procurar por isso.
Minha busca é prova de que não tenho. Então vibro carência enquanto chamo abundância. A saída desse loop é presença. É a decisão silenciosa de parar de se identificar como aquele que busca e começar a incorporar aquele que vê. Porque o observador não procura algo. O observador olha a partir de algo, a partir da totalidade, a partir da paz, a partir da confiança. O observador sabe que o que é necessário aparecerá não através do esforço, mas através da ressonância. Que a vida não é algo para conquistar, mas algo para se sintonizar. E essa sintonia começa mudando seu estado, não seus arredores. No próximo capítulo, vamos te dar as ferramentas para fazer essa mudança. Você aprenderá como entrar na identidade do observador com clareza, como reconectar seu campo para descansar na presença, e como soltar o hábito da carência, não pela força, mas pela frequência. Mas primeiro, deixe esta verdade assentar. Quanto mais você busca, mais afirma a separação. Quanto mais observa, mais colapsa a linha temporal onde já é verdade. A diferença não está no esforço, está na frequência. Há um momento em toda a jornada interior quando você percebe que seu maior poder não está em mudar suas circunstâncias. Está em mudar como você se relaciona com elas. Você para de reagir, para de perseguir, para de tentar consertar o que nunca esteve quebrado. E nesse espaço de quietude, algo emerge. Uma presença mais profunda, uma inteligência silenciosa, uma versão de você que vê sem precisar agarrar. Essa versão não é uma fantasia. Não é algo que você se torna algum dia. Está disponível agora. E assim que você escolhe incorporar a identidade do observador. Então, o que é o observador? É a parte de você que existe antes da história, antes da dúvida, antes do desejo. Não é reativa porque não se identifica com o temporário. Vê o pensamento, mas não é o pensamento. Sente a emoção, mas não é governada por ela. Testemunha a mudança, mas permanece inalterada. E nessa postura de consciência calma, algo miraculoso acontece. O campo quântico começa a se organizar ao seu redor. Porque quando você se torna quieto, o universo se move. Incorporar o observador não é se tornar passivo ou desapegado da vida. É retornar à sua posição original, aquele que seleciona linhas temporais não através do esforço, mas através do estado. É aqui que vive seu verdadeiro poder magnético. Não no quanto você faz, mas em quem você está sendo enquanto faz. Vamos fundamentar isso. Se você tem estado preso no loop de buscar, de tentar manifestar através do esforço, medo ou desespero, não é sua culpa. É condicionamento. Tudo ao seu redor te treinou para olhar fora por respostas. Desde a infância, somos ensinados que a satisfação vive na próxima conquista, no próximo relacionamento, na próxima versão de sucesso. Então, mesmo quando despertamos espiritualmente, frequentemente carregamos o mesmo padrão de sobrevivência para nossas práticas, perseguindo um eu melhor, uma vibração mais alta, um futuro que esperamos que finalmente se sinta como suficiente. Mas e se já fosse suficiente? E se o objetivo nunca foi chegar lá, mas ver daqui? Este é o núcleo da identidade do observador. Você para de perguntar quando virá e começa a perguntar de onde em mim isso surge. Você não está mais performando para o campo. Você está descansando no alinhamento e deixando o campo combinar com sua clareza. Então, como você entra nesse estado? Começa com presença. Com quebrar o feitiço da carência através da quietude. Com não mais se definir pelo que está faltando, mas pelo que já está vivo em você. Agora, isso não é imaginação. É sintonia. Quando você muda de fazer para ser, você ativa a parte de você que o campo quântico reconhece instantaneamente, o observador coerente. Vamos ancorar isso com uma prática curta e poderosa. Você não precisa de música, incenso, ou almofada de meditação perfeita. Você só precisa de si mesmo e da disposição para parar de procurar e começar a ver. Sente-se confortavelmente e feche seus olhos. Deixe seu corpo relaxar naturalmente. Coloque sua consciência logo atrás dos seus olhos. O assento do observador silencioso. Não o pensador, não o fazedor, apenas aquele que vê. Comece a notar o espaço entre seus pensamentos. Não persiga o silêncio. Apenas se torne consciente da consciência. Sinta a verdade, nada está faltando. Você está aqui. Você está completo. Você não está esperando por nada.
Você está observando tudo. Agora repita silenciosamente: eu escolho observar a partir da totalidade. Deixe essa frequência se estabelecer. Não tente sentir nada. Apenas seja aquele que vê sem precisar. Abra seus olhos lentamente. Permaneça com essa presença. Quando você começar a viver desse lugar, não ocasionalmente mas consistentemente, o mundo exterior começa a suavizar. O ruído da urgência desvanece. A pressão se dissolve. E o que resta é clareza. Não porque tudo lá fora mudou, mas porque o observador retornou ao trono. Você não está mais perseguindo o futuro. Você está colapsando o futuro no agora pela quietude do seu ser. É por isso que este momento importa. Porque isso não é apenas um vídeo. É uma mudança, uma linha na areia entre quem você era e quem está escolhendo ser. E essa escolha começa aqui, com uma declaração. Comente abaixo: eu escolho observar a partir da totalidade. Deixe ser um sinal para o campo e para você mesmo que você não está mais vibrando a partir da carência. Você se lembrou de quem é. E desse lugar, nada está faltando. Nada está esperando. Tudo está se desdobrando. No próximo capítulo, vamos mergulhar nas consequências energéticas dessa identidade. Você verá como o observador não apenas testemunha a realidade, eles a remodelam. Exploraremos a calma magnética que atrai sincronicidade, clareza e fluxo, e porque a não reatividade é a postura criativa mais poderosa no universo. Mas por agora, permaneça aqui, porque o observador já está em casa. Há um tipo de poder que não grita, não persegue, não se apressa para provar, agarrar, controlar. Simplesmente é calmo, certo, silenciosamente radiante. E ainda assim essa quietude atrai mais transformação, mais sincronicidade, e mais realização do que 1000 horas de esforço jamais poderiam. Este é o poder do observador, a assinatura energética de alguém que não pergunta mais quando virá, porque está muito ocupado sendo a versão de si mesmo que já tem. Isso é o que significa se tornar magnético. Vamos ser claros, magnetismo não é sobre carisma. Não é sobre ser extrovertido, atraente ou cheio de energia. Verdadeiro magnetismo é coerência. É quando seus pensamentos, emoções e identidade não estão mais em guerra, e seu campo começa a emitir um sinal claro e harmonioso para o quântico. Esse sinal diz: isso é quem eu sou. Isso é o que eu sustento. Isso é para o que estou disponível. E o universo, preciso e impessoal, responde de acordo. Você não puxa coisas em sua direção com desejo. Você as atrai através da clareza. É isso que Abraham Hicks quis dizer quando disseram: quando você para de precisar que aconteça, acontece. Não porque você desistiu, mas porque você se alinhou. Você liberou o ruído. Parou de enviar sinais mistos para o campo. E nessa clareza silenciosa, espaço se abriu para a manifestação. Pense na sua vibração como música. Quando você está ansioso, necessitado, ou pensando demais, a melodia se torna distorcida. O ritmo está fora. O universo não pode harmonizar com isso. Mas quando você entra na quietude do observador, a música se suaviza. Ela se torna bela, ressonante, fácil de ecoar, e a realidade começa a dançar com você. Este é o grande segredo da manifestação quântica. O que você deseja já existe, não no futuro, mas no campo. E seu trabalho não é persegui-lo, mas se sintonizar com ele. Quando sua energia se torna uma combinação, manifestação se torna inevitável. Não é sobre esforço. É sobre fidelidade de frequência. Manter o sinal tempo suficiente para a realidade alcançar. Joe Dispenza chama isso de viver como se. Você não espera a coisa chegar para sentir gratidão, paz, confiança. Você gera esses estados agora porque eles não são emoções. São códigos. São as senhas que desbloqueiam acesso a linhas temporais específicas. E as linhas temporais não respondem ao que você quer. Elas respondem ao que você está sendo. Então, vamos conectar os pontos. Quando você se senta na identidade do observador, quando você não mais reage mas responde com presença, seu sistema nervoso se acalma, seu campo eletromagnético se estabiliza. Seu cérebro e coração entram em coerência, e de repente você não é mais um sinal disperso. Você se torna um farol, e o campo escuta. Você começa a notar algo estranho e belo. As pessoas mudam ao seu redor. Conversas mudam.
Ideias pousam. Você para de perseguir e oportunidades vêm até você. Você para de provar e as pessoas sentem sua autoridade. Você para de buscar e então a vida começa a revelar. Não porque você melhorou, mas porque você ficou mais claro. Sua presença se torna o convite. Sua calma se torna o portal. E as coisas que você uma vez tentou tanto manifestar começam a chegar com facilidade, não como recompensas, mas como reflexos. Reflexos de quem você se tornou. Isso é o oposto de se esforçar. É gravidade espiritual, e não pode ser fingida. Você não pode tentar ser calmo enquanto vibra desespero. O campo capta a verdade. É por isso que a incorporação importa. Porque uma vez que a identidade do observador se torna normal, não apenas em sua mente, mas em seu corpo, a linha temporal se alinha. Então a pergunta não é mais como eu consigo o que quero. A pergunta se torna: posso permanecer coerente tempo suficiente para deixar chegar? Posso permanecer fundamentado na frequência do já? Posso manter a vibração da paz mesmo enquanto a realidade está se ajustando? Posso permanecer o observador quando a velha história tenta me fisgar novamente? Porque se você conseguir, você vence. Não porque forçou algo, mas porque se lembrou. O campo não responde à força. Responde à certeza. E a certeza não vem de saber o resultado. Vem de conhecer a si mesmo. Você não está mais aqui para convencer o universo. Você está aqui para combinar com ele. No próximo e último capítulo, vamos fechar esta jornada com um lembrete do que sempre foi verdade. Você não é o buscador. Você é a resposta. Você é o observador que colapsa a possibilidade em forma, não perseguindo o que está faltando, mas vendo a partir da totalidade. Porque quando você para de buscar, você se lembra que sempre foi o sinal. Há um ponto na jornada de todo buscador quando as perguntas começam a se dissolver. Não porque todas foram respondidas, mas porque a necessidade de perguntar desaparece. A perseguição suaviza. A prova desvanece. O esforço se quebra como névoa sob o sol da manhã. E o que resta é presença. Uma consciência silenciosa e firme que sussurra: sempre foi você. Esse momento é agora. Porque se você seguiu até aqui, não apenas com seus ouvidos, mas com seu coração, você já sentiu a mudança. A verdade de que seu poder nunca viveu na técnica e na correria, no fazer mais. Viveu em quem você é quando finalmente parou de tentar se tornar outra coisa. Você nunca estava perdendo nada. Nunca esteve quebrado. Nunca esteve esperando. Você sempre foi o observador. Não aquele que pinta freneticamente sua vida com pincéis emprestados, mas aquele que observa, que seleciona, que escolhe, aquele que entende que a realidade não muda porque você a persegue. Ela muda porque você colapsa em uma nova identidade. E dessa identidade, o mundo se remodela ao redor da sua vibração. Então vamos ver claramente. A versão de você que está em paz já existe. A versão de você que está apaixonada pela vida já existe. A versão de você que vive com propósito, abundância, clareza já existe. Elas não estão distantes. Não são futuro. Não são fantasia. São frequência. E quando você para de buscar, quando você se senta na verdade do eu sou, você começa a combinar com essa frequência. Não tentando ser melhor, mas relaxando no que já está aqui. Você não precisa de mais para se tornar mais. Você precisa de menos ruído, menos resistência, menos busca, porque o campo responde não ao que você quer, mas ao que você acredita que é. E o observador sabe: eu não preciso me tornar. Eu já sou. Este é o fim da perseguição e o início do verdadeiro poder. Se este vídeo tocou algo profundo dentro de você, quero que faça algo, não por mim, mas por você. Deixe esta frase nos comentários: eu sou o observador absoluto. Escreva para se lembrar, em forma de palavras, que você não vai mais vibrar carência disfarçada de espiritualidade, que não vai mais buscar fora o que já pulsa dentro de você. E se você quer mais conteúdo como este, onde a ciência quântica encontra a sabedoria ancestral, onde cada palavra é uma chave para desbloquear sua verdadeira natureza, inscreva-se. Não por mim, mas por você, porque cada vídeo será mais uma porta de entrada para a realidade que você sempre soube ser possível. Aperte o botão e ative o sino. Não há promessas vazias aqui. Aqui é a frequência da transformação real, e isso, em um mundo de ruído espiritual, vale ouro.
E agora desligue este vídeo, mas não desligue o observador que acabou de despertar dentro de você. Caminhe diferente, observe diferente, pare de buscar e comece a ser, porque lembre-se, aquele que se torna observador nunca mais precisa procurar. Até o próximo despertar, ou até que você decida colapsar completamente na sua verdade.